Uma boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma terça pública de nossa Casa Espírita Cantinho de Jesus, mas o nome é Centro Espírita Manuel Maria da Silva, e carinhosamente nós adotamos Cantinho de Jesus. Tem uma história por detrás disso. Essa história ainda vai ser narrada na íntegra, a pedido de um dos nossos irmãos. Mas vai ser ainda ano que vem. Nós vamos fazer um trabalho pertinente a isso. Capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos seguindo, e ele traz o título Pedi e obtereis. É um ensinamento extraído de Kardec, do Evangelho de Jesus segundo Mateus, lá no capítulo 7, versículo 7. Quando Jesus assim ensina: pedi e obtereis, buscai e achareis. Ele vai utilizar também este ensinamento, buscar e achareis, em outro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. E batei e abrir-se-vos-á. Porque todo aquele que pede, recebe. Então Kardec vai extrair pedi e obtereis, desse versículo 7 do capítulo 7 de Mateus, trabalhando no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, focando a prece. Relacionando este capítulo em relação à prece. E nós vamos trabalhar hoje os itens 9 a 11, dentro do subtítulo Ação da Prece, Transmissão do Pensamento. Esse subtítulo ele é um pouco longo. Ele vai dos itens 9 a 15. Então nós dividimos para ficar melhor para o nosso entendimento, a fim de que possamos extrair ao máximo o ensinamento de Kardec. No item 9, ele vai dizer assim: a prece é uma invocação. Por ela, nos pomos em relação mental com o ser a que nos dirigimos. Ela pode ter por objeto um pedido, um agradecimento, um louvor. Podemos orar por nós mesmos ou pelos outros, pelos encarnados e desencarnados. Aqui está vivos e mortos. Eu estou não corrigindo Kardec, mas alterando aqui, tendo em vista que precisamos atualizar. Morte não existe. Então, encarnados e desencarnados. Podemos orar pelos encarnados e pelos desencarnados. As preces dirigidas a Deus são ouvidas pelos espíritos, encarregados da execução dos seus desígnios. As que são dirigidas aos bons espíritos vão também para Deus. Quando oramos para outros seres e não para Deus, aqueles nos servem apenas de intermediários, de intercessores, porque nada pode ser feito sem a vontade de Deus. Então esse ensinamento de Kardec é muito importante para nós. Primeiro, ele está trazendo a questão da prece. Do ponto em que nós nos encontramos, da evolução, nós temos o direito de pedir. E nós temos pedido. Agora mesmo eu fiz vários pedidos. E assim necessitamos realizar. Porque o próprio Jesus ensinou-nos a pedir. Ele mesmo, em várias ocasiões, entrando em comunhão com o Pai, fazia os seus pedidos. Por exemplo, no Evangelho de João, nós temos a oração do horto, onde ele está pedindo a Deus pelos apóstolos. Porque Jesus retornaria ao plano espiritual, às esferas espirituais, e os apóstolos continuariam a
semeadura do seu evangelho. Então ele pede ao Pai que endereça a eles força. E lá ele assim o fala: não peço que os tires do mundo, mas que dê a eles força de caminharem no mundo, a fim de realizarem aquilo que devam realizar. A semeadura da boa nova, que é o Evangelho, é a boa notícia trazida por Jesus a nós, e que nós estamos aqui devido a esses irmãos que fizeram este grande trabalho. Mas também podemos, além de pedir, agradecer e louvar. Até que louvar nós temos realizado. Quando nós cantamos, quando estamos alegres e sempre falamos que coisa boa, que maravilha, agradeçamos a Deus, vou louvar a Deus, e fazemos um canto em especial, é uma prece. Agora, o agradecer também precisa ser melhor trabalhado por nós. Nós agradecemos, mas não tanto quanto deveríamos. O agradecimento ainda, ele não é o ideal. Então nós precisamos entender isso. O que é agradecer? Agradecer ao Pai por tudo aquilo que Ele tem feito a nós. E nós não agradecemos. Pelo contrário, às vezes nós revoltamos com determinadas situações que acontecem em nós ou próximo a nós. Então nós temos aprendido com a doutrina espírita que nada nos acontece sem que não haja uma utilidade, um objetivo. Algo que é importante para o nosso crescimento. Só que tem um detalhe. Nós somos espírito. E tudo que está sendo trabalhado conosco não é para o corpo, é para o espírito. Aí nós confundimos. Nós pensamos que é para o corpo. O corpo é um instrumento do espírito. E através desse instrumento, nós temos as oportunidades de crescermos, de desenvolvermos, de evoluirmos. E aí o que Kardec coloca? O Espiritismo nos faz compreender a ação da prece ao explicar a forma de transmissão do pensamento, seja quando o ser a quem oramos atende ao nosso apelo, seja quando o nosso pensamento eleva-se a ele. Kardec vai falar da questão da transmissão do pensamento, e o nosso pensamento nós ainda não conseguimos, vamos utilizar uma palavra aqui, mensurá-lo. Nós não ainda temos uma capacidade evolutiva de ter uma definição mais palpável a respeito do pensamento. Muitos filósofos, psicólogos, dentro da área da ciência, vão dizer que o pensamento é algo abstrato. Então vejam bem, pensamento não é abstrato. O pensamento é uma força. E essa força é real. E ele é mais real do que o nosso corpo físico. Parece algo assim contraditório, mas não é. E aí, nós ainda não sabemos lidar com os nossos pensamentos. Porque se nós soubéssemos, nós conseguiríamos modificar muitas das situações que nós nos encontramos emaranhados. Então, Allan Kardec, ele faz uma pergunta
em O Livro dos Espíritos. E o que vai nos interessar é a resposta que os espíritos vão dar a Kardec. Está na questão 388, do Livro dos Espíritos. Então, eu vou pegar aqui, para nós sermos fiéis. Essa questão nós vamos demorar a chegar nela ainda. Nós não, né? O Valdir. Né, Valdir? Vai. Nós esperamos que sim. Os encontros que se dão algumas vezes entre certas pessoas e que se atribuem ao acaso, não seriam o efeito de uma espécie de relações simpáticas? Este capítulo está na segunda parte, ou o segundo livro, dentro do capítulo 7, que trata do retorno à vida corporal, dentro do subtítulo Simpatias, Antipatias Terrenas. Ninguém tem, né? Graças a Deus. Todos nós somos simpáticos uns aos outros. Antipatia é uma palavra que já não existe mais no nosso vocabulário, não é mesmo? Que bom seria. Então, no Livro dos Espíritos, nós temos todas as respostas para todas as perguntas. Todas as respostas para todas as perguntas. Em qualquer nível de atuação em que o homem encaminha-se na Terra. Mas aqui ele está perguntando sobre questão de relação, de afeição. Como que duas pessoas se encontram? São simpáticas umas às outras? Estabelece um laço de afetividade? Como é que funciona isso? Como que é isso? A resposta é o que nos interessa, tá? Porque a pergunta, ela abre-se também um leque para outros campos interpretativos. Resposta: há entre os seres pensantes, ponto. Os espíritos estão falando de quem? De seres pensantes. Podíamos dizer, há entre os seres vivos, eu não estou falando dos seres vivos, porque um animal é um ser vivo. A planta é um ser vivo. Ele está falando dos seres pensantes. Quem tem a capacidade de pensar é o espírito, que tem um pensamento contínuo, que tem um pensamento capaz de elaborar a tal ponto que dá a ele a escolha. O espírito pode escolher. Há entre os seres pensantes ligações que ainda não conheceis. O magnetismo é a bússola desta ciência que mais tarde compreendereis melhor. O Livro dos Espíritos foi lançado pela primeira vez em 1857, a 18 de abril de 1857. De lá para cá, já soma-se 165 anos. Como que está o nosso entendimento em relação a isso? Olha que coisa interessante. Então, o que os Espíritos estão dizendo? Que há entre os seres pensantes uma ligação que está vindo do campo magnético deles e que esse campo magnético, ao ser estudado com a ciência do magnetismo, é uma bússola ao qual nós teremos condições de compreendermos melhor. Mas já se passou 165 anos. E nós ainda estamos mergulhados em diversas situações que não nos permite pensar com mais carinho a respeito disso. Pensamos, mas não da forma como deveríamos pensar. Porque os nossos pensamentos, eles não são
ordenados, nem disciplinados. Basta nós fazermos uma profunda reflexão em nosso dia a dia. Desde quando acordamos, as atividades que vamos desenvolver no dia a dia, até chegarmos o momento de deitarmos. Ou vice-versa, né? Quem trabalha à noite e deita de manhã é o contrário. Os nossos pensamentos, eles são como que assim, ó. Confusos. Não são ordenados. Só que tem um detalhe. Antes de nós pensarmos, é acionado pelo Espírito algo que nós necessitamos ainda compreender. E que a ciência, o campo da psicologia, da psiquiatria, a neurociência, ainda vai trazer para nós informações interessantes a esse respeito. Porque a vontade ela vem antes do pensamento. Quem nos fala isso não é Delano, é Emmanuel, na obra Pensamento e Vida. Há um capítulo intitulado, que é o 2º capítulo, onde ele está trabalhando justamente que a vontade é o gerenciador do espírito. É como se fosse o gerente do espírito. Ele vai colocar que o espírito tem a vontade na gerência e todos os outros elementos são departamentos gerenciados pela vontade. Exemplo, o departamento da memória, o departamento da inteligência, o departamento das emoções e assim sucessivamente. O que significa isso? Que quando pensamos, há um mecanismo acionado pela vontade, que nós traduzimos na evolução que nos encontramos como desejo. Aí Jesus ensina, tudo aquilo que pedirdes com fé, obtereis. Aí entra também um outro detalhe, porque a fé ela vai ser acionada por este mecanismo chamado vontade. Aí o que Kardec continua dizendo? Para se compreender o que ocorre nesse caso, é necessário imaginar todos os seres, encarnados e desencarnados, mergulhados no fluido universal que preenche o espaço, assim como na Terra estamos envolvidos pela atmosfera. Esse fluido é impulsionado pela vontade, pois é o veículo do pensamento, como o ar é o veículo do som, com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, enquanto as do fluido universal se ampliam ao infinito. Quando, pois, o pensamento se dirige para algum ser na Terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece de um a outro, transmitindo o pensamento como o ar transmite o som. Para a nossa linguagem, o que Kardec está dizendo? Que através do nosso pensamento, nós podemos nos comunicar com qualquer espírito, independente onde ele esteja, encarnado ou desencarnado, na Terra, fora da Terra. Na Terra, em algum país, ou nas atmosferas espirituais, ou fora da Terra, em um outro planeta
até mesmo outra galáxia. Os espíritos podem se comunicar uns com os outros. Porque o pensamento, ele avança ou ele percorre o espaço não como o som. O som, ele precisa vencer as barreiras de frequência, de vibrações. Ao percorrer, ele tem um tempo, tem uma velocidade. O pensamento, não. Por quê? Porque não há para o pensamento essa fronteira, essa barreira, este obstáculo. Ele não está sujeito como o som a frequências e vibrações do ponto de vista da matéria. Da matéria. Aí entramos num outro campo. Mas o pensamento? O que é pensamento? É sinônimo de espírito? Pergunta Kardec. A espiritualidade. E eles vão informar para Kardec que na Terra nós podemos ainda compreender o pensamento como sinônimo de espírito. Só que o pensamento é um dos atributos do espírito. Não é o espírito propriamente dito. Há capítulos aqui também no Livro dos Espíritos que Kardec questiona como a alma pode se transportar de um ponto a outro, vencendo enormes distâncias. Olha que coisa interessante. E a espiritualidade responde. Através do campo mental, da força que é acionada e direcionada pelo espírito, a alma, ela se transporta como que instantaneamente. Mas para que o espírito consiga realizar isso, ele precisa estar amplamente desprendido, desmaterializado daquilo que nós definimos como matéria. Então Kardec vai dizer, a alma, ela precisa vencer grandes distâncias, como o som, ela demora. Como que funciona isso? Ela se transporta como que num piscar de olhos. A energia da corrente está na razão direta da energia do pensamento e da vontade. É assim que a prece é ouvida pelos espíritos, onde quer que eles se encontrem. Assim que os espíritos se comunicam entre si, que nos transmitem as suas inspirações e que as relações se estabelecem à distância entre os próprios encarnados. Esta explicação se dirige, sobretudo, aos que não compreendem a utilidade da prece puramente mística. Não tem por fim materializar a prece, mas tornar compreensíveis os seus efeitos, ao mostrar que ela pode exercer ação direta, positiva. Nem por isso está menos sujeita à vontade de Deus, juiz supremo em todas as coisas e único que pode dar a eficácia à sua ação. Então, quando nós chegamos aqui na casa espírita com o nome e depositamos na caixinha o nome para quem nós desejamos boas vibrações, o que acontece? Há uma equipe espiritual que vai anotar aquele nome. Por isso que é importante não somente colocar o nome, mas o endereço. Porque se não colocar o endereço, a equipe espiritual ela vai ter um trabalho de chegar lá aonde deve ser chegado. Mas ela capta pelo pensamento daquele que deixou o nome. Como é que funciona isso? Quando
Quando você pega e coloca o nome, eu vou deixar o nome para fulano de tal. Sem que você perceba, você projeta a imagem do fulano de tal no seu pensamento. Essa imagem é fotografada na atmosfera espiritual. A equipe espiritual está presente, ela pega aquela fotografia, a imagem que você plasmou, aí você se assenta, ela vai ver o nome. Através dessa imagem e dessa fotografia, eles se aproximam de você, e você está aqui, mas o pensamento está lá, e eles então vão no rastro do seu pensamento até a pessoa. É assim que funciona, em muitas ocasiões. E chegam na casa da pessoa. E aí alguém pode dizer assim, mas como que os espíritos podem fazer isso? Muito simples. Vou ler uma questão aqui do Livro dos Espíritos. Questão 4. 5:7. 4:5:7. Os espíritos podem conhecer os nossos pensamentos mais secretos? Conhecem, muitas vezes, aquilo que desejaríeis ocultar a vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos podem ser dissimulados para eles. Questão 458. Que pensam de nós os espíritos que estão ao nosso redor e nos observam? Isso depende. Os espíritos levianos riem das pequenas traquinices que vos fazem e zombam das vossas impaciências. Os espíritos sérios lamentam as vossas trapalhadas e tratam de vos ajudar. Então vejam bem, que nós estamos, conforme ensinou Paulo há 2000 anos, cercados por nuvens de testemunhas. Essas nuvens de testemunhas são os espíritos que nos acompanham, estão ao nosso redor. Veja bem, não precisa ficar com medo ao sair daqui, gente, será que eu vou chegar em casa? Aí você chega em casa, nossa, aí você entra, você abre assim, será que tem algum espírito aqui? Eu não estou vendo. Não precisa ter medo. Porque se tiver um espírito, lá foi você que chamou, não foi ele que chegou lá. Porque quis. Os espíritos só aproximam de nós porque nós os atraímos, nós os chamamos. Nos acompanham aqueles que nós queremos que nos acompanhem. Pois não, Neide? Nós temos que ter medo quando nós não estamos agindo corretamente. Né? Aí sim, os nossos pensamentos levianos ou maldosos vão atrair esses irmãozinhos e eles podem querer puxar o nosso tapete. Né? Mas a gente fica com a consciência tranquila. Está tentando pelo menos, fazer tudo acertadamente, não tem o que temer. Não tem o que temer. Então veja bem que é interessante. Se o pensamento é acionado pela vontade e os nossos pensamentos estão confusos, o que os espíritos nos ensinam? A ordená-los. Mas como é que nós vamos ordenar os nossos pensamentos? É muito simples. Nós vamos treinar isso. Nós vamos praticar isso. Utilizando o recurso da prece. Como? Aí os espíritos ensinam. Olha, meu filho. 7 dias. Dá uma semana. Se você multiplicar 7 por 24 horas, você tem um número, não tem? 7 vezes 4? 28. Vai 2. 7 vezes 2? 168 horas por semana. Nós temos 168 horas por semana. Se eu jogar por 30, pegando a média do mês,
E se eu jogar 30 para 365 dias, nós teremos X horas por ano. Mas vamos nos concentrar na semana. Em 168 horas por semana, os espíritos nos pedem mais ou menos 30 minutos. Para quê? Para que você realize o culto do Evangelho no lar na sua casa. Para que você, na sua casa, se assente, faça uma respiração, entre em comunhão mental pela vontade com os bons espíritos e faz uma prece. Pela prece. É o item 11. O homem atrai o concurso dos bons espíritos, que o vem sustentar nas suas boas resoluções e inspirar-lhes bons pensamentos. Ele adquire assim a força moral necessária para vencer as dificuldades e voltar ao caminho reto, quando dele se afastou, e assim também pode desviar de si aos males que trairia pelas suas próprias faltas. Um homem, por exemplo, sente a sua saúde arruinada pelos excessos que cometeu e arrasta até o fim dos seus dias uma vida de sofrimentos. Tem o direito de queixar-se se não conseguir a cura? Não, porque poderia encontrar na prece a força para resistir às tentações. Então, Kardec aqui está dando um exemplo. Então, podemos iniciar a ordenação dos nossos pensamentos uma vez por semana, fazendo o estudo do Evangelho no lar. Que agora não é mais culto, está avançando para estudo. É onde você vai se assentar, vai escolher uma boa obra, você pode fazê-la sequencial, você pode fazê-la ao acaso. Para que isso? Para que você comece a elaborar no seu pensamento: olha, hoje é o dia do meu culto. Então eu vou me assentar, vou me relaxar, vou me desligar do mundo. E neste momento eu vou procurar entrar em sintonia com o meu guia espiritual, com o meu anjo de guarda, com o meu protetor, com esse benfeitor. Faz uma prece, faz uma leitura, faz uma reflexão em torno daquilo que você leu. Faz uma prece final e vai fazer as suas atividades normais. Se nós conseguimos fazer isso meia hora a cada semana, nós estamos contribuindo para algo muito importante na nossa existência. Sabe o que é? Vou escrever no quadro aqui para não... né? Desencarnar. Nós não vamos desencarnar, nós encarnados, né? Porque os desencarnados, alguns desencarnam lá no plano espiritual, mesmo desencarnar de susto, né? Que tomam. Eu já desencarnei pela segunda vez. É o susto que às vezes toma lá no plano espiritual. Quando o espírito desencarna, o que a espiritualidade fala conosco? Ele entra em perturbação. Por que ele entra em perturbação? Porque não soube ordenar os seus pensamentos. Não soube exercitar os seus pensamentos. Não soube direcioná-los como convinha. É um exercício. Se nós conseguimos fazer isso durante toda a nossa existência, nós vamos estar treinados. Quando desencarnarmos, nós vamos ter criado um hábito de prece e de direcionamento dessa prece. Mas, se nós passamos a vida inteira sem esse hábito, fica difícil, ao deixar o plano físico, manter uma concentração mental. Por falar em desencarnado, alguns amigos espirituais desejou a casa felicidades, parabenizando pelo trabalho que foi realizado durante a semana.
em nome de alguns irmãos que já estiveram entre nós como tarefeiros da casa, manifestou um amigo de muitos que o conheceram, desejando um abraço fraterno a todos. Continua ainda buscando se reequilibrar, mas já consciente da sua realidade e da proposta que deve agora direcionar o seu caminhar no plano espiritual. Desejou um abraço a muitos corações e desejou também, Valdir, um abraço a você. Eu e o Valdir tivemos as nossas picuinhas, mas transmito o meu abraço com muito carinho para ele. Lauro. E tantos outros que participaram conosco. Ele veio em nome daqueles que um dia estiveram na nossa casa. Foi permitido, claro. Então nós vamos terminar agradecendo a Jesus e convidando o Valdir para dar sequência ao livro dos Espíritos.